Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Karen Campana. Eu tenho um blog há mais de 2 anos e neste blog eu coloco entrevistas, coloco textos reflexivos, opinativos, algumas informações, histórias de outras pessoas, dentre outros assuntos. Mas hoje especificamente eu queria trazer com vocês um texto que eu escrevi há 2 anos atrás, na época das últimas eleições presidenciais, em que estava lá, aquela questão, tanto de primeiro turno, onde nós tínhamos lá 13 presidentes, como segundo turno entre eleições Bolsonaro e Haddad. Nessa época, acho que todos nós passamos por alguns embates, inclusive debates, discussões um tanto calorosas, outros nem tanto, mas de qualquer forma, muito dificilmente você não teve uma discussão ou presenciou alguma, seja ela em redes sociais, seja ela pessoalmente. E na época eu fiz esse texto trazendo uma reflexão, inclusive no título, questionando se realmente era um debate ou se tratava do embate, muitas vezes até indo para questões por viés até pessoal e não por uma questão em que deveria haver um diálogo. Enfim. Hoje eu queria trazer esse texto para vocês, não relacionando apenas com uma questão de eleição, mas vários temas ao longo das nossas vidas. Nós teremos que debater, teremos que dialogar, teremos que trocar ideias, ouvir outras opiniões, transpassar as nossas ideias e opiniões. E como isso se dá? A questão aqui, a reflexão, é para que você se questione, você se enxergue neste lugar, nesta posição e como você tem feito isso. Se realmente você tem debatido num sentido respeitoso, num sentido em que há diálogo, ou se você tem feito embates em que muitas vezes você prefere ter sua opinião, não mudar, ou seja, síndrome Gabriela. Então, neste texto, eu quero trazer essa reflexão para você. Entenda novamente, não se trata apenas de eleições ou de quem está no poder ou não. Estou avançando para tantas outras questões da vida que com certeza você, como uma pessoa inserida na sociedade, um dia enfrentará ou já enfrentou e precisa refletir sobre esses atos, sobre essas atitudes, para que, quem sabe, nós possamos avançar como sociedade e sim fazer transformações reais que aconteçam nessa sociedade, neste meio social e que assim possamos avançar. Então, vamos comigo nessa leitura, colocarei algumas imagens aqui que ilustram bem o que está falando este texto. Vem comigo nessa. Debate ou embate. Em tempos calorosos de eleições, muitos ditos amigos e familiares se distanciam um dos outros por N motivos. Por não concordar e ainda ofender, por não saber dialogar, por não saber ouvir, por não querer ler, estudar e entender todos os lados, por talvez demonstrar como é egoísta apenas querendo provar que é melhor que os outros e pouco importa o que o outro pense, viva ou questione. A lista não tem fim. E assim seguimos caminhando, rumo a uma humanidade que parece distante de colher bons frutos, afinal têm sido plantadas apenas atitudes e pensamentos ruins, refletidos na intolerância, no ódio, no egoísmo, na maldade, na tontice, na falta de justiça e por aí vai. O debate implica em contestar o outro com base em argumentos, onde ideias conflitantes são ponto de partida. Através de ouvir os outros lados, o ser humano tende a aprender com o outro e, inclusive, reconhecer onde está errando, podendo ou não modificar suas ideias centrais. O problema do debate é quando vira embate. Realmente, não é fácil apresentar argumentos para aqueles que não querem ouvir. Realmente, não é fácil debater com quem não quer aprender e vivencia a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Realmente, não é fácil tentar trocar uma ideia com quem retorna com ignorância. Realmente. Às vezes é inevitável abandonar certos barcos, silenciar-se, pois com uns não há jeito. O tempo se encarregará de mostrar. Mas e aí? Ao invés do embate, tem como tentarmos o debate?
Não aproveitemos do outro para inflar o nosso ego. Por mais que por vezes pensemos que não, aprendemos com o outro quando há respeito na fala e na escuta. Falemos, escutemos, discutamos com respeito, ou se preferirmos, silenciemos-nos totalmente e suportemos as consequências. Acima de tudo, respeitemo-nos, coloquemo-nos um na posição dos outros e informemo-nos antes de falar. Estejamos de coração e razão libertos para aprendermos. Deixemos a ignorância para lá. Como diz Laércio Monteiro, debater é aprender a lidar com ideias contrárias às suas. E aí? Confesse, debateu, embateu, debate ou embate? Qual é a tua? O que você pensa sobre sociedade? Realmente, o caminho por qual você tem percorrido é o mais adequado? É onde você tem mais crescido? Realmente você precisa, talvez, aparecer tanto a ponto de impor a sua opinião como uma verdade absoluta? Então essa reflexão é para você, essa reflexão é para mim, essa reflexão é para todos nós enquanto sociedade, que sabemos por quais percalços a sociedade está vivenciando e mesmo assim muitas vezes não avança no diálogo. Gente, diálogo é imprescindível. Que você, que todos nós não sejamos Gabrielas, que nascemos assim e vamos seguir dessa forma. Que possamos encontrar no outro uma chance de aprender, principalmente a partir do ouvir. Obrigada! Se você gostou desse texto, se você discordou, se você concordou, escreva aqui nos comentários, deixe sua opinião, deixe aqui sua história bonita, o seu depoimento sobre algo que talvez aconteceu e que você queria que teria sido de outra forma, seja por parte sua, seja por parte de um terceiro, enfim. Vamos trocar ideias e entender por que é importante este diálogo, por que é importante debater ideias e não embater. Até a próxima. Se você gostou desse texto, quer ler outros textos, entre lá no meu blog www.karencampana.com. Até a próxima, um beijo e vamos amadurecer essa cabeça.